Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. E mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Um dia que pegou fogo para lá de agitado. Hoje, no treinamento, pela parte da manhã, houve uma lesão aí grave no Maicon. Também tomamos conhecimento aí que o Vasco da Gama mandou 3 jogadores para o Rio de Janeiro para integrar aí o Expressinho. O Vasco que já vendeu 10.000 ingressos para o jogo contra a equipe do Boa Vista. Vai ser casa cheia, vai ter samba lá na Barreira, lá para poder acompanhar o jogo entre Vasco da Gama e São Lourenço, estreia do Vasco da Gama lá no torneio Rio Série de La Plata. E o seguinte, a gente vai falar muito aqui sobre a questão de reforços. Por quê? O Vasco está com 2 situações encaminhadas, acertadas aí, mas que o Vasco está aguardando a liberação de grana aí da 777 Partners. Então a gente vai atualizar tudo para vocês aí, sem maquiagem, sem sacanagem, a partir desse momento. Eu peço encarecidamente a você que não é inscrito no nosso canal para você se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. Meus amigos, hoje o Vasco treinou pela manhã. Infelizmente, a gente teve uma baixa. O Maicon virou dúvida aí para o jogo contra a equipe do São Lourenço. A gente estima melhoras aí para o nosso Maicon, que foi importantíssimo para o Vasco da Gama no ano passado. Porém, o dia foi aí também com boas notícias, porque o João Vitor se apresentou finalmente de forma oficial lá no Uruguai. O Vasco se preparando aí para o jogo contra a equipe do São Lourenço, o São Lourenço que vem aí de derrota no próprio torneio Série Rio de La Plata, perdeu para o Dimásia por 1-0. E o seguinte, o Vasco mandou 3 atletas, né, aqui para o Rio de Janeiro. Raul, JP e Matheus Carvalho, né, o Cocão, né, vieram para poder representar o Vasco da Gama aqui no jogo contra a equipe do Boa Vista, no dia 18, na estreia do Carioca. E o seguinte, né? Mais de 10.000 ingressos vendidos aí para esse jogo contra o Boa Vista, promessa aí de festa em torno de São Januário. Meus amigos, com relação à situação de reforços aí, o Vasco da Gama acertou com o João Vitor, Robert Roy, que é um dos destaques aí no treinamento do Vasco da Gama. A BTB Esporte está mostrando, né, extraordinário o Robert Rojas, jogando aí de lateral direito, o David e o Adson, né? O Vasco acertou aí com o Adson, tá tudo acertado com o Adson, né? Que o trâmite aí da 777 é lento mesmo. O jogador vir para o Uruguai é aquela novela, mas o Nantes já liberou, hoje está tudo acertado. Bom, aí o que acontece? O Vasco tem 2 situações aí muito bem encaminhadas. O Juan Esforza é uma dessas situações, tá? O presidente do New One Boys veio a público e disse o seguinte: olha, agora não depende de nós, o jogador já aceitou a proposta, eu já citei a proposta, agora é com o Vasco. A negociação foi sacramentada em 24 bilhões aí de reais. A 777 precisa fazer o depósito da primeira parcela para o jogador poder ser liberado. É a única coisa que está faltando, é essa situação
do dinheiro. Pagamento, cash, tá? Outra situação que a gente passa aqui, que está muito bem encaminhada, e olha só, o que a gente tomou conhecimento foi que o Ramon Dias exigiu, foi uma exigência do Ramon Dias, porque ele quer o Cuejá. Os esforços não serão medidos para poder trazer o Cuejá. Para vocês terem uma ideia, o Cuejá já aceitou vir, já disse sim para o Vasco da Gama. Reduziu o salário dele, que era de $1 milhão, para ganhar R$ 450 mil, com tempo de contrato até 2026, seriam 2 anos de contrato. E, cara, o cara pediu aí R$ 450 mil para poder jogar no Vasco. O Al-Shabaab pediu para que o Vasco fizesse um depósito de R$ 7 milhões para poder liberá-lo. É essa situação do Gustavo Cuejá. O Ramon Dias já pediu, tá? A 777 vai atender. Cadê o dinheiro? Já falaram que vai atender. Agora, cadê o dinheiro para sacramentar a situação? Então, o Alexandre Matos, ele fecha duas situações importantíssimas para o Vasco da Gama, numa posição de carência. E o que a gente não entende é o seguinte: esse dinheiro aí da 77 não é da 777, gente. Esse dinheiro é da venda de 70% da SAF do Vasco da Gama. É um dinheiro que é do Vasco, que a 777 aí tinha que colocar. Ou o Vasco foi vendido por R$ 70 milhões apenas, ou só foi aquela situação do aporte ponte. Não é misturar os assuntos. O dinheiro é dos 70% da venda do futebol. Pô, demora e demora muito. Isso vai irritando o torcedor, vai irritando o treinador, vai irritando o Alexandre, mas irrita todo mundo e desgasta. Situação lá do Uruguai, né? Da mesma forma, mandaram o Alexandre Matos para lá, para o Alexandre Matos negociar. Foi feita a situação da reunião com o Lúcio Rodrigues. Irmão, a 777, quando deu aquele aval para poder fechar com os caras, já sabia que a negociação era entre 12 milhões a 15 milhões. O Vasco chegou a uma oferta de 8 milhões, é o que eu tenho dito aqui. Apesar, tá, dos uruguaios do Liverpool não abrir mão desses 12 milhões, deixaram fazer a situação parcelada. Hoje eu tomei conhecimento disso. O pagamento não é tudo à vista, não é tudo em cash à vista, é parcelado. Então, tipo assim, acho que o Vasco da Gama, o presidente do Vasco, tem que ficar atento a essa situação, porque o que está ali é o dinheiro do Vasco. Esse dinheiro, o pessoal fala, o dinheiro é a verba da 777. Não, esse dinheiro é um dinheiro que o Vasco tinha que ter autonomia também, porque é 70% da venda do futebol. Outra situação que está acertada e está do mesmo jeito é a situação do Aravena, que vocês tanto me perguntam. Laureano, como que ficou? O Alexandre Matos mandou a proposta de 14 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador. A Universidade do Chile aceitou a proposta. Só que para anunciar, tem que pingar. Os caras ficam enrolando. Hoje a gente toma conhecimento que a situação vai acertar. Mas por quê? Provavelmente, tá? O Aureliano não vai ficar no Vasco da Gama, o Aureliano vai embora. A gente tomou conhecimento disso hoje, apesar de estar treinando aqui, e o próprio Marlon Gomes deve ser vendido aí. Aí estão esperando vender os caras para poder fechar essa situação. Então, porra, a gente vê a 777 trabalhando,
os ativos aí do Vasco, certo? Pô, vende um jogador aqui, né? Porra, para poder contratar ali. Então, dá com uma mão e tira com a outra. E é assim que as coisas funcionam. Vamos aguardar para a gente ver como que vai ficar toda essa situação. Vai ser fechado, aí os jogadores vão chegar a reforços. Mas, porra, cara, tem que ter uma paciência de Jó com essa empresa aí no Vasco. O Alexandre Matos deixou aí 3 situações encaminhadas, certo? Agradeço aí pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!